Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Será que nós estamos prontos hoje para encontrarmos com Deus? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir a Deus muita sabedoria para bem discernir o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença no dia de hoje de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Teu Santo Espírito, para que tenhamos a devida sabedoria, o devido discernimento diante da palavra professada, que nós possamos compreender de fato aquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje e possamos colocar em prática. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção celeste dos santos anjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade, as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, está contido hoje no livro de São Mateus, no capítulo 25, versículos do 1 ao 13, e ele assim vai nos dizer. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando! Ide a seu encontro!" Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Santo Evangelho de hoje, Jesus está ensinando ao seu povo através de uma parábola. Jesus está chamando a atenção de todos aqueles que o seguiam, de como é importante estarmos precavidos em nosso caminhar por este mundo. O quanto é importante nos prepararmos bem para este reencontro que nos está sendo prometido pelo anúncio do próprio Jesus. Jesus veio revelar o amor de Deus ao mundo, veio apresentar o Pai a cada um dos teus filhos e filhas muito amados, veio nos mostrar o caminho que nós precisamos percorrer para que esse encontro pudesse acontecer, para que esse reencontro pudesse se efetivar, para que nós pudéssemos nos realinharmos novamente na dinâmica da graça, da felicidade plena e eterna que nos é prometido,
E Jesus vai fazer todos estes anúncios, todas estas revelações, dizendo, sobretudo, da importância de nós estarmos nos preparando dia a dia para esse reencontro. Porque nós não vamos conseguir estar face a face com Deus do jeito que nós estamos neste mundo. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos esvaziar-nos de todo tipo de orgulho, de vaidade, de soberba. Nós precisamos nos purificarmos. E este mundo em que nós vivemos é um ambiente também de purificação, onde nós vamos passo a passo elevando a nossa alma a Deus, nos nutrindo de virtudes que possam nos aproximar do próprio Pai, que possa nos aproximar de Deus, buscando incessantemente nos tornarmos de fato e de realidade, na realidade, a imagem e semelhança de Deus. E é claro que isso tudo é um grande processo que nós vamos vivendo ao longo da nossa história, que requer de nós um esforço muito grande, uma entrega muito grande àqueles que foram os ensinamentos revelados por Jesus. É preciso que nós nos empenhemos com todas as nossas forças para que nós nos aproximemos de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que nós efetivamente possamos fazer uma adesão à pessoa do Cristo. E assim nós vamos nos capacitando pela graça de Deus a estarmos junto a Ele. É claro que isso não é uma tarefa das mais fáceis. Nós precisamos estar vigilantes durante todo este processo, porque o próprio Jesus está nos ressaltando na parábola de hoje que nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, o dia que nós temos é hoje, o tempo que nós temos é hoje. Nós não sabemos se teremos o dia de amanhã. As jovens que foram convidadas para o casamento, 5 delas eram previdentes, ou seja, 5 delas estavam atentas às necessidades que elas precisariam para poder estarem bem quando o noivo chegasse. As outras 5 que eram imprevidentes, elas teriam ir à festa, elas queriam encontrar o noivo, porém elas não se prepararam, elas não se precaveram com o óleo necessário para poder fazer com que a lâmpada não se apagasse. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos, assim como as jovens previdentes, estarmos atentos a tudo aquilo que nós necessitamos fazer hoje, porque a necessidade deste óleo que nos dá vida, que nos mantém acesos, a chama do nosso coração acesa, a chama desse Espírito Santo que nos anima acesa a quando o noivo chegar, a quando nós formos chamados de fato a adentrarmos naquele casamento, a adentrarmos no reino dos céus, e nós não sabemos de fato, meus irmãos, quando isso vai acontecer. Hoje nós estamos aqui professando a palavra, refletindo sobre a nossa vida, mas daqui a pouco podemos não mais estar, podemos ser chamados pelo próprio Deus a nos encontrarmos com Ele e ali acertarmos as nossas contas. E, portanto, nós precisamos estar como aquelas jovens previdentes, com as lâmpadas da nossa alma acesa, com todos os requisitos que nós precisamos cumprir aqui neste mundo, contando com a graça de Deus, para que, se um dia, e todos nós seremos chamados um dia a estarmos com Deus, nós estejamos prontos, nós estejamos preparados para chegar diante dele e poder dizer que nós fizemos e que nós nos esforçamos para estar ali comungando do teu amor. Portanto, que o próprio Deus, que o próprio noivo não diga a nós que não nos conhece, mas muito pelo contrário, que Ele esteja sempre presente em nossa vida. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, que estejamos precavidos, que tenhamos a graça vinda do Espírito Santo de nos preparar bem
comungando o Santo Evangelho, comungando a Santa Eucaristia, vivendo os sacramentos da Igreja, para que quando o noivo chegar, quando Jesus nos convidar a adentrar ao casamento, a grande festa do Reino dos Céus, nós possamos estar preparados e Ele possa nos reconhecer como filhos e filhas muito amados. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Se de alguma maneira foi importante para você, peço que compartilhe este vídeo, que deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.